Olá! Nesta aula, vamos estudar o início do conteúdo matrizes. Para auxiliar na representação de informações ou facilitar cálculos complexos, é comum a utilização de tabelas numéricas retangulares. Essas tabelas, compostas de certa quantidade de linhas, fileiras horizontais, e de colunas, fileiras verticais, são chamadas na matemática de matrizes. Recentemente, com as planilhas eletrônicas de computador, podem ser feitos cálculos antes realizados à mão, de maneira cansativa e lenta. Essas planilhas, em geral, são formadas por tabelas que armazenam os dados utilizados no problema. O crescente uso dos computadores tem feito com que a teoria das matrizes seja cada vez mais aplicada em áreas como economia, engenharia, matemática, física, dentre outras. Acompanhe um exemplo de tabela. A tabela a seguir representa as notas de 3 alunos em uma etapa. O aluno A tirou 8 em Química, 7 em Inglês, 9 em Literatura e 8 em Espanhol. O aluno B tirou 6 em Química, 6 em Inglês, 7 em Literatura e 6 em Espanhol. O aluno C tirou 4 em Química, 8 em Inglês, 5 em Literatura e 9 em Espanhol. Se quisermos saber a nota do aluno B em Literatura, basta procurar o número que fica na segunda linha e na terceira coluna da tabela. Para compreendermos a conceituação da matriz, precisamos aderir à convenção dos matemáticos em que a ordenação das linhas de uma matriz seja dada de cima para baixo e a ordenação das colunas da esquerda para a direita. Acompanhe a tabela de números dispostos em linhas e colunas, como no exemplo visto, mas colocados entre parênteses ou colchetes. Perceba no primeiro exemplo que temos 3 linhas e 4 colunas. Perceba que está destacada a primeira linha composta pelos elementos 8, 7, 9 e 8, e a segunda coluna composta pelos elementos 7, 6 e 8. O segundo exemplo está indicando a primeira coluna composta pelos elementos menos 1 e 1, e a primeira linha composta pelos elementos menos 1, 3 e menos 3. Em tabelas assim dispostas, os números são os elementos. As linhas são enumeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Veja como. Neste exemplo, temos na primeira linha os elementos 1, 4 e 7. Na segunda linha, 2, raiz de 3 e menos 3. E na terceira linha, 0, 0 e 5. Na primeira coluna, os elementos 1, 2 e 0. Na segunda coluna, 4, raiz de 3 e 0. E na terceira coluna, 7, menos 3 e 5. Tabelas com m linhas e n colunas, mn, números naturais diferentes de zero, são denominadas matrizes m por n. Na tabela anterior, temos, portanto, uma matriz 3 por 3. Veja mais alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos uma matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. No segundo exemplo, temos uma matriz 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Costuma-se representar as matrizes por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas, acompanhadas por 2 índices que indicam, respectivamente, a linha I e a coluna J, que o elemento ocupa. Veja bem, o I do elemento representa a linha a qual o elemento faz parte, e o J do elemento significa a coluna da matriz a qual o elemento faz parte. Assim, uma matriz A do tipo M por N é representada da seguinte forma. Perceba que essa matriz é representada pela letra A maiúscula, com os seus elementos representados pela letra A minúscula. Essa matriz é de ordem M por N, ou seja, possui M linhas e N colunas. Podemos representá-la abreviadamente por A igual a colchetes, A e J,
m por n, em que I e J representam, respectivamente, a linha e a coluna que o elemento ocupa. Acompanhe mais exemplos de matrizes e lembre-se que a matriz é sempre representada entre parênteses ou colchetes. Perceba como é identificado cada elemento da matriz, conforme a linha e a coluna em que ocupa. Na matriz A, temos os elementos A11 igual a 2, A12 igual a menos 1, A13 igual a 5, A21 igual a 4, A22 igual a 1 sobre 2, A23 igual a raiz de 2, A31 igual a 0, A32 igual a 1 e A33 igual a menos 2. Vamos ver vários exercícios agora, para fixarmos bem esse conteúdo de matrizes. Como identificar qual é a linha, qual é a coluna, que cada elemento tem duas informações, como se fosse um endereço. Sempre que a referência acontecer para o elemento A23, por exemplo, significa que está se referindo ao elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. Sempre a informação vai ser dada nesta ordem, primeiro a linha e depois a coluna. Acompanhe mais um exemplo que trata exatamente do número de linhas e colunas de uma matriz. Uma matriz possui 32 elementos e a quantidade de colunas é o dobro da quantidade de linhas. Qual é a ordem dessa matriz? Resolução. A ordem da matriz é dada m por n, tal que m vezes n igual a 32, que é o número total de elementos da matriz. Como a quantidade de colunas é o dobro da quantidade de linhas, temos n igual a 2 vezes m, ou seja, se m vezes n é igual a 32, podemos substituir o n por 2m. Logo, m vezes 2m é igual a 32. Multiplicando, temos 2m ao quadrado igual a 32. O 2 passa para o outro lado do sinal de igual com a operação contrária. Nesse caso, divisão. Logo, m ao quadrado igual a 32 divididos por 2. Assim, m ao quadrado é igual a 16. m igual a raiz de 16. Logo, m igual a mais e menos 4. Como menos 4 é impossível, escolhemos a resposta mais 4. Substituímos m por 4 na igualdade. m vezes n igual a 32, portanto, 4 vezes n igual a 32. O 4 passa para o outro lado dividindo, n igual a 32 dividido por 4. Logo, n é igual a 8. Portanto, a ordem da matriz é 4 por 8. Podemos construir uma matriz de acordo com uma lei de formação baseada em situações variadas. É dado o nome da matriz, o tamanho da matriz e uma lei de formação, como se fosse uma fórmula, mas que pode variar de matriz para matriz. Normalmente, essa lei de formação é relacionada com o valor do I, que é a linha que o elemento faz parte, e o J, que é a coluna que o elemento faz parte. Veja um exemplo. Escreva a matriz A igual a AIJ 1 por 3, tal que AIJ igual a 3I menos 2J. Primeiro, temos que construir uma matriz A de ordem 1 por 3. A1, A12, A13, substituindo os valores de I e J na lei de formação, temos A11 igual a 3 vezes 1 menos 2 vezes 1 igual a 3 menos 2 igual a 1. A12 igual a 3 vezes 1 menos 2 vezes 2 igual a 3 menos 4 igual a menos 1. A13 igual a 3 vezes 1
menos 2 vezes 3 igual a 3 menos 6 igual a menos 3. Portanto, a matriz A igual a 1, menos 1 e menos 3. Mais um exemplo com uma lei de formação diferente, que devemos primeiro construir a matriz genérica do tamanho indicado para podermos construir a matriz com determinada lei de formação. Lembre-se que o I refere-se à linha em que o elemento se encontra e o J refere-se à coluna que o elemento se encontra. Acompanhe. Escreva a matriz B igual a BIJ 2 por 3. Tal que BIJ igual a 2I mais J. Escrevemos a matriz B 2 por 3, B11, B12, B13, B21, B22 e B23. Substituímos os valores de I e de J na lei de formação. Temos B11 igual a 2 vezes 1 mais 1 igual a 2 mais 1 igual a 3. B12 igual a 2 vezes 1 mais 2 igual a 2 mais 2 igual a 4. B13 igual a 2 vezes 1 mais 3 igual a 2 mais 3 igual a 5. B21 igual a 2 vezes 2 mais 1 igual a 4 mais 1 igual a 5. B22 igual a 2 vezes 2 mais 2 igual a 4 mais 2 igual a 6. B23 igual a 2 vezes 2 mais 3 igual a 4 mais 3 igual a 7. Portanto, a matriz B é igual a 3, 4, 5, 5, 6 e 7. Veja que os próximos exemplos estão resolvidos direto na matriz. Pode ser feito desta forma, mas é importante prestar atenção no jogo de sinal no momento das operações, conforme a lei de formação da matriz. Acompanhe. Vamos construir uma matriz de ordem 3 por 3, seguindo a lei de formação A e J igual a 3I mais 2J. Primeiro, construímos a matriz 3 por 3 genérica. Depois, calculamos utilizando a lei de formação elemento por elemento. A11 é igual a 3 vezes 1 mais 2 vezes 1 igual a 5. A12 é igual a 3 vezes 1 mais 2 vezes 2 igual a 7. A13 é igual a 3 vezes 1 mais 2 vezes 3 igual a 9. A21 igual a 3 vezes 2 mais 2 vezes 1 igual a 8. A22 igual a 3 vezes 2 mais 2 vezes 2 igual a 10. A23 igual a 3 vezes 2 mais 2 vezes 3 igual a 12. A31 igual a 3 vezes 3 mais 2 vezes 1 igual a 11. A32 igual a 3 vezes 3 mais 2 vezes 2 igual a 13. A33 igual a 3 vezes 3 mais 2 vezes 3 igual a 15. Acompanhe mais um exemplo que é dada mais de uma condição para a construção da matriz. É dada uma lei de formação para I igual a J e outra lei de formação para I diferente de J. Acompanhe. Vamos escrever a matriz B dada por A e J 4 por 4, de modo que I mais J se I igual a J e I menos J se I diferente de J. Primeiro montamos a matriz genérica 4 por 4 para calcularmos cada elemento. A11 igual a 1 mais 1 igual a 2. A12 igual a 1 menos 2 igual a menos 1. A13 igual a 1 menos 3 igual a menos 2.
A14 igual a 1 menos 4 igual a menos 3. A21 igual a 2 menos 1 igual a 1. A22 igual a 2 mais 2 igual a 4. A23 igual a 2 menos 3 igual a menos 1. A24 igual a 2 menos 4 igual a menos 2. A31 igual a 3 menos 1 igual a 2. A32 igual a 3 menos 2 igual a 1. A33 igual a 3 mais 3 igual a 6. A34 igual a 3 menos 4 igual a menos 1. A41 igual a 4 menos 1 igual a 3. A42 igual a 4 menos 2 igual a 2. A43 igual a 4 menos 3 igual a 1. A44 igual a 4 mais 4 igual a 8. Aprendemos a construir uma matriz, a identificar as linhas e as colunas da matriz. Na próxima aula, vamos aprender os tipos de matrizes. Até a próxima aula!